Se você olhar cada um dessas partículas que estão representadas aqui, você vai ver que tem duas bolinhas brancas e uma bolinha laranja. Imagine que as bolinhas brancas representam átomos de hidrogênio e a laranja representa átomo de oxigênio. Então, o que você tem aí? Moléculas de H2O no estado sólido. Você vê que cada uma das partículas das moléculas de água no estado sólido, ou seja, gelo, estão ocupando cada uma delas posição muito bem definida. Elas não saem da posição que estão ocupando, mas elas estão constantemente vibrando. Essa energia de vibração, essa energia de agitação de cada uma das moléculas de água é o que a gente chama de energia térmica. Suponha, por exemplo, que aqui você tenha gelo dentro do freezer da tua casa, a uma temperatura de aproximadamente menos 16 graus Celsius. Se você for aumentando essa temperatura, supondo que a gente esteja num local em que a pressão é de 1 atm, 1 atmosfera, quando chegar em 0 graus Celsius, essas partículas começam a se desligar uma da outra, as moléculas começam a se libertar. E aí a água vai passar para o estado líquido. Está aqui, água no estado líquido. Você vê que as moléculas agora continuam vibrando, continuam se agitando, mas elas têm mais energia de agitação do que tinha no estado sólido. Se a temperatura for aumentando, você sabe o que acontece com a água quando chega a 100 graus Celsius? Ela passa para o estado gasoso. Nota que as partículas têm tanta energia que elas estão no movimento caótico dentro do recipiente. Na termometria, a gente mede essa energia não diretamente, mas através de um conceito que dá essa energia indiretamente, que é a grandeza temperatura. E para medir a grandeza chamada temperatura, a gente vai usar um aparelho que seguramente todo mundo conhece, chamado termômetro. Apenas a título de ilustração, a gente tem aqui dois termômetros. O mais comum, né, que é o termômetro de vidro, onde você tem uma quantidade de mercúrio que se desloca de acordo com a temperatura. E esse lindo aqui do lado, que é o termômetro de Galileu, que mostra a temperatura através de plaquinhas presas a objetos que caem, dependendo da densidade do líquido, que varia com o aumento da temperatura. Como existe mais de uma escala em que é medida a temperatura, para poder fazer a comparação entre as medidas dessas escalas termométricas, a gente vai utilizar a definição dos pontos fixos. O primeiro ponto fixo é o chamado ponto do gelo, que corresponde ao estado térmico do gelo enquanto ele estiver derretendo. Por que a denominação fixo? Porque o gelo, enquanto ele estiver derretendo, ele vai manter sempre o seu estado térmico constante. O segundo ponto fixo, também chamado ponto do vapor, corresponde à água enquanto ela está passando do estado líquido para o estado gasoso através de um processo chamado ebulição. De novo, enquanto a água estiver fervendo, ela tem o seu estado térmico fixo, constante. A gente vai descrever a partir de agora 3 escalas que ainda estão em uso. A escala Celsius, que a gente usa, por exemplo, aqui na América do Sul. A escala Fahrenheit, que é utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos e Inglaterra. E a escala que corresponde à medida de temperatura do Sistema Internacional, que é a escala Kelvin. A pressão de uma atmosfera, ou seja, ao nível do mar, os valores dos pontos fixos em cada uma dessas 3 escalas são os seguintes. Na escala Celsius, o primeiro ponto fixo, que é o ponto do gelo, tem o valor de 0 graus Celsius. Na escala Kelvin, esse mesmo estado térmico tem o valor de 273 kelvins aproximadamente. E na escala Fahrenheit, esse mesmo estado térmico corresponde ao valor 32 graus Fahrenheit. O segundo ponto fixo, que corresponde ao estado térmico da água em ebulição, no termômetro Celsius, corresponde a 100 graus Celsius.
No termômetro Kelvin, tem o valor próximo de 373 Kelvin, e no termômetro Fahrenheit esse valor vai a 212 graus Fahrenheit. Um exemplo, se a gente medir simultaneamente com um termômetro Celsius, um termômetro Kelvin, um termômetro Fahrenheit, a temperatura de uma pessoa saudável, no termômetro Celsius a gente vai ter aproximadamente 36,5 graus Celsius. Essa temperatura observada no termômetro Kelvin vai ter o valor aproximadamente 309, 310 Kelvin. E no termômetro Fahrenheit, esse valor corresponderia a 97,7 graus Fahrenheit. Agora, e se a gente tiver qualquer outra medida num desses 3 termômetros e quiser converter, transformar para os outros 2? Para isso, a gente vai utilizar a relação de conversão entre as escalas termométricas, que diz que a temperatura Celsius está para 5, assim como a temperatura Fahrenheit menos 32 está para 9, assim como a temperatura Kelvin menos 273 está para 5. Aqui você tem 3 segmentos representando os termômetros Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E já foram acrescentados o primeiro ponto fixo e o segundo ponto fixo nos termômetros Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O que a gente precisa agora é estabelecer a relação entre uma temperatura genérica θC com a sua correspondente na escala Fahrenheit θF e a sua correspondente na escala Kelvin θK. O que a gente vai aplicar aqui não tem nada a ver com física, é geometria, chama Teorema de Thales. A gente tem aqui 3 retas paralelas que estão cortadas por retas transversais. E o Thales garante que, nesse caso, a gente pode estabelecer uma proporcionalidade entre as medidas dos segmentos que estão determinados por esses pontos que foram colocados aqui. Por exemplo, a medida deste segmento, que vai do 0 até o θC, é dada por θC menos 0, θC. Está para a medida de qualquer outro segmento. Por exemplo, do 0 até o 100, você tem um segmento que mede 100 menos 0, que vale 100. Assim como, então, a essas medidas, a gente vai fazer a correspondência na escala Fahrenheit. O que é essa medida? É a medida do segmento que vai do primeiro ponto fixo até a temperatura θC. Na Fahrenheit, primeiro ponto fixo 32, a temperatura correspondente a θC é θF. Então, este segmento mede θF menos 32. Está aqui. Está para esse 100 mede a distância entre os pontos fixos na Celsius. Na Fahrenheit, de 32 para 212, você vai ter 212 menos 32, 180. O mesmo processo na Kelvin. Este segmento θK menos 273, que está aqui em cima, está para este segmento 373 menos 273, que vale 100. Nota que os denominadores 100, 180 e 100 podem todos ser divididos por 20. Fazendo a simplificação, e olha que bacana, o que é isso aqui? É a relação de conversão entre as escalas que a gente queria.